Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Tiago. Vou pegar um nome que apareceu aqui. A Aline escreveu: Estou com altas expectativas para a noite de hoje. Aline, você, eu, todos nós. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia da jornada digital da Redditor. O cuidado que transforma a experiência do paciente. Eu peguei um recorte de um artigo que logo mais a gente vai disponibilizar, e essa frase vai descrever o que vai ser essa noite. Reacendendo a experiência humana. Estratégias para voltar ao básico. É com muita alegria que eu chamo duas pessoas queridas, duas referências de profissionais e de pessoas que cuidam de pessoas no sentido mais amplo da palavra. Patrícia Bader, parceira de vida, de jornada, psicóloga de formação, tatuadora de almas, que vai moderar hoje esse eixo tão importante que fala sobre engajamento de equipes. Ela vai moderar uma pessoa muito especial, Dr. Tiago Romano, o Ti, que eu tomo a liberdade de chamar ele assim todos os dias, pelos corredores, médico de formação. Ele tem todas as suas descrições no LinkedIn, todas as descrições profissionais. E agora, para terminar minha fala, a descrição que eu deixo aqui é mais do que um tatuador, é um artesão de almas. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos ansiosos para ouvi-los e daqui a pouco a gente se vê. Aproveitem, estamos em 154 participantes e essa noite vai ser o máximo. Até já. Bom, estamos aqui, Tiago, eu e você. O Tiago, ele é um predestinado, porque é dele que a gente escuta quando alguém fala time. Eu acho que o início do seu nome que convocou tudo isso. Bom, boa noite. Quero dizer umas breves palavras aqui sobre o nosso encontro. É um prazer estar aqui para mediar essa conversa sobre um tema que é tanto atual, né, quanto essencial, que é o engajamento das equipes no contexto de saúde, no cuidado centrado da pessoa. A experiência do paciente, né, como bem sabemos, não se resume só às instalações ou aos protocolos bem desenhados. Ela é a somatória, né, de todas as interações, sejam com os médicos, enfermeiros, equipe multi, recepção, áreas operacionais, que fazem o cuidado acontecer. E a qualidade dessa experiência está diretamente relacionada à forma como nossas equipes estão presentes e conectadas e engajadas com o que fazem. Tema da nossa mesa, engajamento. A presença de um documento institucional, a rede tem essa preocupação de escrever aí documentos que norteiam a boa prática e ter um documento que diz sobre a questão do cuidado centrado e que abrange o tema engajamento, fica claro que é uma declaração não só de intenções, mas de um posicionamento que visa abarcar o que a gente está propondo aqui nesse encontro, né? E isso fala que quem entrega a experiência do paciente são os colaboradores, são as pessoas que cuidam de pessoas. E para que esse cuidado seja verdadeiramente centrado, é necessário que os profissionais também vivam jornadas significativas, com propósitos, reconhecimentos, autonomia e segurança para atuar. É isso que vai sustentar aí um engajamento num sentido de trabalho. E é sobre isso que vamos nos debruçar aqui nessa primeira rodada da nossa noite, como construir um engajamento real,
aquele que não é exigido só pelas metas, mas sustentado por um sentido. Para enriquecer esse diálogo, tenho a honra aí de convidar o parceiro de todo dia, um grande apoiador aí do trabalho centrado, que é o Tiago Romano, médico intensivista da rede, com uma atuação sólida em UTIs de alta complexidade e dono de uma reflexão profunda sobre relações de liderança, propósito e engajamento em todas as oportunidades que ele tem no nosso dia a dia. Ele nos provoca a pensar que a construção do engajamento não é apenas a superação de desafios no ambiente de trabalho, mas é a presença genuína de energia, absorção e dedicação do trabalho. Dessa forma, o engajamento não é um privilégio individual, mas é uma construção coletiva. Pensamos dessa forma, feita por pessoas que inspiram, que valorizam a voz de pessoas e de outras culturas institucionais que sabem cuidar de quem cuida, não é uma opção, né? Mas é uma estratégia de trabalho e de vida. E com isso, eu passo a palavra aqui para brilhantar a nossa noite para o Tiago, que vai falar um pouco sobre o tema. Tiago, bem-vindo, a palavra é tua. Obrigado, Patrícia, obrigado, Gisele, pela apresentação. Eu não sou digno de tanta, tanta reflexão assim, e, e eu queria trazer para vocês hoje a questão do engajamento da equipe, e eu procurei, pessoal, trazer para a gente é, uma mistura de o que a gente tem de evidência, do que eu acredito, e a gente construir algo ao longo desses próximos 30 minutos, tá? É, Só me dê um feedback se vocês estão conseguindo ver bem a minha tela, pessoal. Estamos. Sim, Então, tá bom. Então, minha missão aqui é falar um pouquinho para vocês sobre engajamento da equipe. Eu não tenho conflitos de interesse e o meu propósito aqui, a minha expectativa, como vocês disseram, é a gente tentar abordar essas três questões. Primeiro, a gente definir o que que é engajamento. O segundo, a gente entender o que que determina engajamento. O terceiro é a gente ter a perspectiva do impacto desse conceito de engajamento no nosso dia a dia, seja ele em performance, resultado, seja ele em questão de absenteísmo, fidelidade do time, e como a gente desenvolver engajamento. Eu tenho certeza que vocês presentes aqui, ou vocês têm um cargo que colocam vocês numa posição de liderança, ou vocês são líderes no dia a dia de equipes, mesmo sem ter uma chancela formal, né? E para a gente começar um pouco essa discussão, eu queria trazer a história de dois irmãos, e eu espero que essa analogia faça sentido ao longo da aplicação, que é a história de Caim e Abel, né? Então, muitos conhecem a história bíblica de Caim e Abel, eles são filhos de Adão e Eva. Caim ele foi um agricultor, Abel ele foi um pecuarista, e num determinado momento eles são expostos à necessidade de dar um sacrifício, né, a Deus, e um sacrifício de um é bem aceito e o sacrifício de outro não é bem aceito. Isso cria uma relação de inveja com ele e leva Caim a matar Abel. Então, a gente tem aqui dois extremos ah, de ações, né? Uma que levou a um assassinato de um irmão, e a gente tem nessa linha de raciocínio que eu trago para vocês um extremo que é o engajamento, e a gente vai navegar nessa questão do que traz o engajamento para uma equipe, e o extremo oposto disso é o burnout. E vocês vão entender que o domínio, três domínios de burnout, três domínios de engajamento são 180 graus diferentes, e muitas vezes o que precisa para uma pessoa ou para um time navegar de um extremo ou outro são alguns inputs, algumas influências. Então, se a gente for navegar um pouquinho nesse irmão ruim aí, a gente não pode passar sem a gente conhecer um pouquinho o trabalho dessas duas mulheres, né? Christina Maslach e Susan Jackson. Então, elas foram as primeiras a tentar quantificar essa sensação, essa percepção de burnout,
trazendo o que hoje a gente entende como os 3 domínios de burnout e o score clássico de avaliação de burnout, o score de Maslach. E basicamente, o que o burnout traz para a gente é um domínio de exaustão, uma redução de produtividade, né, uma sensação de autoexaustão e uma questão de despersonificação, né, o que traz assim o cinismo de dia a dia, do dia a dia como um marco aí dessa despersonificação. E aí, só de curiosidade, isso aqui é um dado que eu trouxe, colocando no PubMed o histórico de publicações em relação a burnout ao longo dos anos. Olha como isso vem exponencialmente sendo publicado, sendo estudado aqui, e talvez aqui a pandemia tendo talvez um slope aqui de uma curva de maior publicação nesse assunto. Então, hoje o que a gente vê, e até mesmo os dados de absenteísmo, tendo ansiedade, tendo burnout como um carro-chefe dessa loja, né? Por outro extremo, a gente vem com a publicação, e aí os dados do professor Wilmar Schauffele, que é um belga, e ele se questionou, falou assim, putz, então se eu tenho burnout trazendo uma questão de autoexaustão, despersonificação, cinismo, será que a gente não consegue avaliar o extremo oposto disso? E isso ele trouxe o nome de engajamento. Então, o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês que o engajamento, saindo do senso popular que a gente tem daquela questão do voluntarismo, né, da pessoa que é conectada ao trabalho, e tal, ele se representa como a outra esfera de um espectro de relação afetiva e cognitiva que você tem com o seu trabalho. De um lado, o burnout e do outro, o engajamento, né? E a gente vai estudar aqui ao longo dessa apresentação o que que leva um colaborador, a um time, a navegar de um extremo para o outro. E não diferente das publicações sobre burnout, esse é o gráfico científico e acadêmico de publicações em relação a engajamento, que também vem evoluindo. Quando a gente conversa sobre o conceito de engajamento, esse é um trabalho que o Dr. William publicou, que é o como se fosse um guideline, assim, uma diretriz dessa cidade, Utrecht, que é uma cidade holandesa, e aqui no canto superior esquerdo só quão bonita é essa cidade, aí vale a pena eventualmente quem tiver oportunidade de conhecer. Mas de qualquer maneira, essa é a definição atual que a gente tem de engajamento. Eu não vou ler para vocês tudo isso, para a gente não consumir muito tempo, mas algumas coisas que eu queria te ressaltar, que é um estado mental positivo, que ele é exclusivamente relacionado ao trabalho, ele não é uma característica da pessoa ser engajada ou não, então é uma característica bem marcada ao relacionamento que essa pessoa tem ao trabalho, relacionado a 3 domínios, como o que a Paty comentou com a gente. Então, vigor, dedicação e absorção. Então, se você me falar hoje, fala assim, não, legal, Thiago, o que que a gente entende por engajamento? Ó, é um modelo mental relacionado ao trabalho, caracterizado por 3 domínios: energia, vigor, né? Dedicação ao trabalho e absorção à sua atividade laboral. Isso tudo se caracteriza por um estado afetivo cognitivo ao trabalho, o que alguns vão ver como uma definição de salário afetivo, salário emocional, e às vezes na literatura vocês vão encontrar essas definições. Vigor relacionado a um alto nível de energia, o investimento no esforço no próprio trabalho e persistência mental diante da dificuldade. Aqui cresce um conceito de resiliência e a dedicação a estar fortemente envolvido, né? E esse fortemente envolvido, e às vezes no dia a dia, é aquela pessoa que ela tem uma função, mas você percebe que ela voluntariamente se envolve em outros domínios que não é dela também, né? E a absorção é caracterizada por estar fortemente concentrado e felizmente absorto no próprio trabalho. E aqui é interessante, a gente vai comentar um pouquinho sobre o conceito de flow, de fluxo, que é quando a sua capacidade ela é muito atribuída à atividade que você está.
ou seja, desafio alto para capacidades altas tem o potencial de encontrar esse estado de flow e de absorção completa ao trabalho. E aqui a gente já começa a navegar um pouquinho numa função do líder, que é realmente a adequação entre desafio e característica potencial de entrega de uma determinada pessoa, tá bom? Então, colocando aqui em três perspectivas, energia, dedicação e absorção, essas são as três perguntas que essa diretriz de Utrecht ela propõe para quando a gente avalia a questão de engajamento. Em linhas gerais, putz, tenho energia, meu emprego, meu trabalho, minha atividade laboral me alavanca, me leva a um estado de potência maior do que eu comecei o meu dia, né? Isso é o estado de energia. Disposição. Tenho no meu trabalho a questão de um propósito tão grande que me leva a me dedicar mais, e aqui algumas perguntas que podem nortear o sim ou não dessa pergunta. E o terceiro é a absorção, que me pego imensamente absorto no meu trabalho, que eu não percebo o tempo passar e as coisas fluem de uma maneira muito líquida para mim, né? Então, onde a gente está querendo chegar nessa perspectiva, pessoal? Que são dois conceitos extremos. O burnout, publicado no começo ali, década de 90, duas publicadoras americanas, três conceitos: exaustão, redução de produtividade, despersonificação. E 180 graus disso, o engajamento, caracterizado por vigor, dedicação e absorção. Importante colocar, pessoal, que a questão do engajamento, e aqui existem publicações científicas nisso, não quer dizer que a pessoa não leve a cansaço. Só que é importante a gente colocar a diferença entre exaustão e cansaço. A gente poderia navegar aqui na literatura com uma série de definições do que é exaustão, mas o que é cansaço. Mas acho que essas duas figuras representam para mim a diferença das duas coisas, né? O cansaço, ele é expresso no domínio físico, né? E atribuído a uma sensação de autocompletude muito grande. E exaustão, muito pelo contrário. Exaustão física, mental, espiritual, e isso não é relacionado a uma questão de autoexaustão. Saindo um pouquinho de medicina baseada em evidência, é o que o meu pai definia como, Tiago, cansaço, você toma um banho, se alimenta bem, descansa e outro dia tá ok. Exaustão, something else, é uma coisa diferente. E quando a gente avalia, pessoal, isso tudo que a gente está conversando, o que são fatores associados a engajamento, existem autores que foram atrás dessa pergunta e acharam esses domínios como relacionados positivamente ao engajamento. Primeiro deles, suporte da liderança. E é interessante, assim, depois eu vou mostrar um vídeo de um autor chamado Simon Sinek, e ele traz o conceito, o que a tradução literal talvez seja um pouco ruim, mas é o chefe servil. É aquele líder, aquele chefe que passa na unidade e pergunta se precisa de ajuda. O que que eu posso fazer para você desempenhar melhor o seu trabalho, né? Ao contrário daquele chefe que fala assim, putz, o que eu posso fazer para ter o a mais do meu colaborador? Como se o colaborador fosse uma toalha ali que você espremesse mais para sair mais líquido dessa pessoa. Então, o primeiro ponto é o suporte da liderança. O segundo, o coaching. E aqui coaching não entende-se pelo sentido de desenvolvimento de coisas não relacionadas ao trabalho. É como você pode trilhar uma estratégia de melhoria na performance daquela pessoa. E aqui a gente faz um link com diversidade de tarefas também, pessoal. Então, a pessoa que é submetida a maiores diversidades de tarefa tende a ter um maior engajamento. Isso é fácil de a gente entender, né? Talvez aquele trabalho monótono que não é desafiador no dia a dia, isso traga uma questão de menor vigor, ou menor absorção, ou menor disposição ao trabalho. O segundo, uma política de feedback bem estruturada.
O terceiro, performance acadêmica da pessoa, treinamentos, autonomia dada pela liderança, e aqui a gente cai numa questão de empoderamento, e anedoticamente, isso cientificamente comprovado, o grau de dedicação do seu cônjuge. Então, aquelas pessoas que têm cônjuges que também são igualmente engajados na sua atividade laboral tendem a ter um maior grau de engajamento. Quando a gente conversa sobre engajamento individual e engajamento de time, são duas coisas diferentes. O engajamento de time é quase que um fenômeno psicossocial. E ele tem correlação, sim, ao engajamento individual, e ele tem um impacto em maior resultado desses times. Times mais engajados, eles têm um reconhecimento maior organizacional, com maior níveis de recursos conseguidos por esses times. E o engajamento, ele relaciona-se sim a um time a conseguir executar uma determinada tarefa. 6 meses daqui a pouco, vocês não vão lembrar de nada da minha aula, pessoal. Mas esse é o segundo conceito que eu queria trazer, principalmente para quem exerce cargo de liderança. O primeiro conceito é que o engajamento ele é o extremo oposto do burnout. E o segundo conceito, que é da publicação desse professor húngaro, né? Dr. Mihaly, e eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dele, mas é em relação a uma teoria chamada flow. E olha que interessante. Esse autor, ele se propôs a estudar a felicidade. E aí, qual que foi o objetivo dele? Estudar a felicidade no pós-guerra. Quer dizer, por que que algumas famílias, algumas pessoas, a despeito de ter passado por uma situação catastrófica, continuavam executando suas atividades, indo, tocando a sua vida em frente? E ao longo de toda a sua pesquisa, ele achou essa teoria do flow. E para mim fez muito sentido. E o que quer dizer isso? Que ao longo, não só da nossa atividade laboral, mas ao longo da nossa vida, a gente tem desafios a serem executados e a gente tem habilidades para executar aqueles desafios. Isso é inerente a qualquer um. Então, sei lá, se eu me colocar para fazer um esporte XYZ, putz, talvez seja um desafio aqui em cima para mim, com uma habilidade aqui embaixo. E aí há uma correlação entre esses dois domínios e o sentimento que isso gera na gente. Exemplo. Se eu tenho uma habilidade pouca para determinada tarefa e o desafio é muito grande, putz, isso gera ansiedade. Se eu tenho uma habilidade muito grande com um desafio muito pequeno, isso gera tédio. Agora, se eu estou numa atividade que tem um desafio grande, mas a minha habilidade ela é compatível com aquele desafio, isso me gera um estado de fluxo. Faz sentido isso, pessoal? E talvez aqui um dos papéis da liderança, que a gente vai conversar um pouco mais para a gente, além de ser um apoiador, ela é identificar competências, habilidades e atitudes que são compatíveis com o desafio. E montar times de alta performance entende-se como isso: você colocar pessoas com habilidades para desafios específicos. E isso talvez chegue no que melhor a gente defina hoje como felicidade laboral. Quando a gente começa a navegar sobre o impacto do engajamento, a gente entende que isso gera satisfação com o local de trabalho, comprometimento organizacional, menor turnover de colaboradores, maior nível de proatividade, atuação fora de seu papel original, o que popularmente a gente fala como dar o seu 110%, diminuição de depressão e diminuição de afastamento por questões psicossomáticas. Ao longo dos anos, e aqui também uma pesquisa, putz, fiz anteontem no PubMed colocando engajamento e performance. Assim como aquele gráfico de burnout, engajamento é uma questão que vem sendo estudada muito no ambiente aqui acadêmico, cerca de mais de 5.000 publicações no assunto, como que o engajamento afeta positivamente a questão de performances de time. E um dos trabalhos que eu achei muito interessante foi esse trabalho finlandês. Em Minas Gerais, 400 bombeiros finlandeses,
e avaliaram uma capacidade chamada Work Ability Index, quer dizer, um índice de habilidade laboral. E acharam 4 domínios que tiveram impacto positivo nessa capacidade laboral: grau de engajamento, dado pela escala de Utrecht; consumo de álcool, negativamente impactando a questão da capacidade de trabalho; fumo e qualidade do sono. Então, hoje, do ponto de vista de medicina baseada em evidência, se eu puder falar para vocês, putz, como a- melhorar a nossa questão de atividade laboral. Durma bem, cuide da sua saúde e tenha um time engajado. E isso tem um impacto também em desfecho. Então, aqui, só para trazer para vocês, o impacto que o engajamento da liderança e o engajamento das performances dos times, eles têm tanto em questão de aprendizado como questão de inovação, sendo correlatos aqui do ponto de vista de medicina baseada em evidência, estatisticamente significativo. Assim como o comportamento de inovação dos colaboradores. Então, a conversa que a gente está tendo: engajamento, extremo oposto de burnout; engajamento, tendo 3 domínios. Um dos domínios deles é a acoplação entre capacidade e desafio, conceito de estado de fluxo, e do ponto de vista de impacto, tanto na capacidade laboral como que esse colaborador, como que essa pessoa se correlaciona ao trabalho e ao desfecho associado daquele time. Então, se a gente começar a navegar um pouco nisso, a gente começa a entender que o papel do líder, ele é muito mais do que só o voluntarismo, né? Daquele líder entusiasta, tudo. Precisa que, além dessa questão de energia, o líder tem algumas habilidades esperadas que a gente entende como potencial de melhora de engajamento. E aí, se a gente navega nisso, a gente entende que todo ser humano, ele tem alguma questão que chama de teoria do, da autodeterminação, vamos dizer assim, né? O que motiva aquela pessoa. E basicamente é autonomia, competência e como que aquela pessoa se relaciona no ambiente de trabalho. E aqui, em se tratando de ser humano, a gente está conversando desde relações afetivas, cognitivas, em linhas gerais, como que ela se sente no ambiente que ela está trabalhando. E um quarto ponto é a questão de propósito. Então, se eu fosse conversar para vocês o que espera-se de uma liderança engajadora, é que esses 4 domínios sejam pelo menos vistos pelo líder: autonomia, competência, conexão e propósito. E o que tem que ser desenvolvido no líder? O empoderamento, e óbvio, o empoderamento desde que a gente consiga adaptar a habilidade com o desafio em si. A competência, promover o flow, que eu mostrei para vocês o gráfico. Conexão, segurança psicológica e propósito com uma rotina de feedback. Conversando um pouquinho sobre segurança psicológica, deixo essa recomendação de leitura, que é A Organização Sem Medo, um trabalho aqui publicado pela professora Amy Edmondson, né? E nesse trabalho, ele traz um projeto, que é um projeto chamado Projeto Aristóteles, que é no Google. Isso aqui é muito interessante, assim, o Google, em um determinado momento, ele se questionou o que fazia alguns times dentro da organização terem alta performance e outros não. E avaliaram vários quesitos, desde times que eram mais remunerados, times que tinham maior currículo neles, e nada disso foi positivamente atribuído à performance de cada time, com exceção de um deles, que era segurança psicológica, barra medo. Os times de melhores performance tinham menores expressões de medo. No dia a dia, o que isso representa? A pessoa se sentir confortável de levantar a mão e dizer que ela não está confortável com alguma decisão. Não estou dizendo que isso vai ser definido como, mas pelo menos ela vai ser escutada e expressa a sua opinião naquele momento. Então, isso significa a segurança psicológica. A questão de feedback, e aqui eu navego um pouquinho da impressão do que a gente costuma fazer no grupo.
A gente tem uma rotina de um feedback estrutural, que ela é semestral, dando mais ou menos a diretriz do que é esperado para aquele profissional naquele ambiente. Um feedback pontual, então, se algo aconteceu, a gente trazer esse colaborador para o feedback. E aqui, um conceito que eu queria deixar para vocês é sempre trazer um feedback baseado nessa questão de SBI, né? Que é, ao invés de trazer uma impressão pessoal, a gente trazer o fato em si. Exemplo, Tiago, você sempre atrasa. Putz, não, eu nunca, não sempre atraso. Ontem eu cheguei no horário, hoje que eu não cheguei. Para a gente se expressar da seguinte maneira: Tiago, naquele dia onde tinha o simpósio de experiência do doente, você entrar com 10 minutos de atraso, impactou no atraso das demais palestras e impactou na qualidade percebida do nosso simpósio. Próxima vez a gente espera que você chegue no horário. É totalmente diferente de eu trazer uma impressão pessoal. A gente tem um plano de mentoria, e esse plano de mentoria, se a gente percebe que há algo que precisa ser desenvolvido nesse profissional, a gente desenvolve 5 passos dessa mentoria, começando com uma construção SWOT em conjunto com a pessoa, das oportunidades e fraquezas que precisam ser desenvolvidas, e ao longo de cinco processos aí, a gente tenta desenvolver uma habilidade importante. E, caminhando aqui um pouquinho para o final, se o papel do líder é desenvolver tudo isso, um papel do líder também é promover um ambiente de segurança psicológica que combata o burnout. E uma das pesquisadoras, aqui é uma pesquisadora brasileira chamada Renata Fumes, ela fez essa pergunta: o que determina burnout em ambiente, e aí eu trago a minha sardinha para o ambiente de terapia intensiva. E avaliou através de um survey de profissionais de saúde o que determina isso. E o que ela achou, pessoal? Que o burnout, ela não é determinado por carga horária, por sobrecarga de trabalho, mas uma coisa que ela achou é uma coisa chamada moral distress. É você estar trabalhando num lugar onde diariamente você é submetido a coisas que você não acredita. Esse é o principal ponto de burnout dos colaboradores, e talvez vale a pena a liderança ter esse olhar. E quando a gente conversa sobre redução de burnout, aqui uma outra recomendação que eu deixo de leitura é uma revisão do New England, trazendo que um dos principais pontos de burnout hoje dos colaboradores de saúde é a sobrecarga burocrática no que ele é submetido. E aqui a gente cai muito sobre os nossos Electronic Medical Records, né? Quão burocratizado essas pessoas estão, e está na agenda das lideranças começar a desenvolver menos trabalho burocrático e mais trabalho que realmente agregue propósito a essas pessoas. Então, o que fazer, pessoal? Poderia estender muito a aula, mas eu queria trazer esse vídeo do professor Simon Sinek, que é um inglês, e ele traz muita questão de palestras, tanto motivacionais como de carga de trabalho. Vou tentar expor aqui e ver se isso fica, vocês consigam. Acho que nunca tinha visto algo parecido. Inigualável. Uma orquestra incrível. Parece que a gente tá junto com os dançarinos, com os bailarinos, na dança e na música. As cores, é tudo. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? O vídeo? Não, o vídeo não. Só Peraí, ouvir. deixa eu I'll tentar. tell you a true story. A few Parou de partilhar a tela, Tiago. Tá mudo. Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Ouvir Agora sim. sim. Deixa eu tentar mais uma vez, que acho que é bacana aqui, peraí. Enquanto isso, eu vou dando os recadinhos aqui. Disponibilizei um link de um podcast sobre segurança psicológica,
Já está disponível aqui no chat também o link para cadastro do nome e telefone para o sorteio que a gente vai fazer hoje no final das palestras. Então, fiquem atentos aí que o nosso chat está recheado. Agora vai. Estão vendo a tela, pessoal? Sim. Sim. I'll tell you a true story. A few months ago, I stayed at the Four Seasons in Las Vegas. It is a wonderful hotel. And the reason it's a wonderful hotel is not because of the fancy beds. Any hotel can go and buy a fancy bed. The reason it's a wonderful hotel is because of the people who work there. If you walk past somebody at the Four Seasons and they say hello to you, you get the feeling that they actually wanted to say hello to you. It's not that somebody told them that you have to say hello to all the customers, say hello to all the guests, right? You actually feel that they care. Now, in their lobby, they have a coffee stand. And one afternoon, I went to buy a cup of coffee, and there was a barista by the name of Noah who was serving me. Noah was fantastic. He was friendly and fun, and he was engaging with me. And I had so much fun buying a cup of coffee, I actually think I gave 100% tip, right? He was wonderful. So, as is my nature, I asked Noah, "Do you like your job?" And without skipping a beat, Noah says, "I love my job." And so I followed up. I said, "What is it that the Four Seasons is doing that would make you say to me, I love my job?" And without skipping a beat, Noah said, "Throughout the day, managers will walk past me and ask me how I'm doing, if there's anything that I need to do my job better." He said, "Not just my manager, any manager." And then he said something magical. He says, "I also work at Caesar's Palace. And at Caesar's Palace, the managers are trying to make sure we're doing everything right. They catch us when we do things wrong." He says, "When I go to work there, I like to keep my head under the radar and just get through the day so I can get my paycheck." He says, "Here at the Four Seasons, I feel I can be myself." Same person, entirely different experience from the customer who will engage with Noah. So we in leadership are always criticizing the people. We're always saying we got to get the right people on the bus. I've got to fill my team. I got to get the right people. But the reality is, it's not the people. It's the leadership. If we create the right environment, we will get people like Noah at the Four Seasons. If we create the wrong environment, we will get people like Noah at Caesar's Palace. It's not the people. And yet we're so quick to hire and fire. You can't hire and fire your children. If your kids are struggling, we don't say, "You got to see at school, you're up for adoption." So why is it that when somebody has performance problems at work, why is it that our instinct is to say, "You're out"? We do not practice empathy. What does empathy look like? Here's the lack of empathy. This is normal in our business world. You walk into someone's office, someone walks into our office and says, "Your numbers have been down for the third quarter in a row. You have to pick up your numbers, otherwise I can't guarantee what the future will look like." How inspired do you think that person is to come to work the next day? Here's what empathy looks like. You walk into someone's office, someone walks into your office and says, "Your numbers are down for the third quarter in a row. Are you okay? I'm worried about you. What's going on?" We all have performance issues. Maybe someone's kid is sick. Maybe they're having problems in their marriage. Maybe one of their parents is dying. We don't know what's going on in their lives. And of course, it will affect performance at work. Empathy is being concerned about the human being, not just their output. Não assina o ChatGPT 4 ainda, porque eu estou disposto a dar ele de graça para você. Isso porque Muito bom. Finalizando, pessoal, isso é uma habilidade que ela é aprendida, não é que nasce ou não. Então, dados de literatura mostram que isso pode ser desenvolvido, liderança engajadora e com treinamento pré e pós, desenvolvimento de performance adequada.
Então, aqui o que a Paty comentou, isso a gente tem corporativamente uma diretriz de cuidado centrado, onde engajamento da equipe é uma das perspectivas, né? E se eu fosse colocar aqui mensagens para levar para casa, pessoal, são essas 5. Que o conceito de engajamento ela surgiu como antítese de um burnout. São 3 domínios envolvidos: energia, absorção e disposição. A absorção aqui talvez uma tradução literária, né? Uma correlação entre engajamento e habilidade laboral, fatores esperados da liderança que objetiva isso da equipe, feedback, coaching, autonomia, diversidade em tarefas, treinamentos, buscar o flow, né? E uma liderança que almeja isso deve trabalhar nesses pontos de basic needs. Acho que é isso. Liderança engajadora, ela é possível de ser treinada. Esse é o pessoal que toca o dia a dia, que tem que ser comentado. Obrigado pela atenção, pessoal. O capricho do doutor Tiago, fazendo uma montagem com a foto de todas as pessoas que Boa. participam do dia a dia, dispensa, né, enfim, finalizações aqui em relação à apresentação dele. Doutor Tiago, muito obrigada. A gente tem um número de pessoas fãs aqui no chat, agradecendo a tua fala, dizendo da importância do tema. E nós, Gisele, como que sigo? Vamos convidar o Bruno para compor a mesa, e aí, depois da segunda parte, a gente tem ainda um tempo para perguntas. Isso Sim? mesmo, Paty. A Tá bom. gente agora caminha nessa jornada incrível. Parabéns, Patrícia, Tiago, excelente. Fui dando os recortes aqui no chat. Muitos elogios, vários insights. E agora nessa jornada, a gente chama outro querido, Dr. Bruno, meu parceiro do grupo de trabalho voltado para a experiência do paciente, um incansável nesse processo de transformação da experiência humana. E seguindo nessa jornada, então, agora a gente vai para o eixo engajamento de paciente e família. E eu vou deixar agora esse palco virtual com o Dr. Bruno para apresentar as nossas debatedoras. Vamos lá, Bruno. Obrigado, Gi. Parabéns, Tiago. Apresentação excelente. Acho que trazer o engajamento do colaborador de início da noite fala muito bem com o que a gente vai falar um pouquinho agora, que é o engajamento do próprio paciente no centro do cuidado, tanto do paciente quanto do seu familiar. Muito feliz hoje em poder estar participando dessa mesa, principalmente pelas 3 pessoas que estão comigo nessa mesa. Então, a gente tem hoje 3 grandes mulheres, grandes profissionais de saúde e que vão trazer as suas experiências pessoais e profissionais de como engajar o paciente é importante. Eu vou começar chamando, então, a Flávia Packer. A Flávia, ela é hoje gerente de enfermagem do Hospital Atlântica São Luís Campinas, é cofundadora do Instituto Cairu, super especialista em Lean, na metodologia Lean, tem MBA em gestão de saúde pela FGV, foi formada pela PUC Campinas, tem 24 anos de formação atuando em diversas áreas da saúde, e hoje ela vai trazer um pouquinho sobre esse tema, que é o engajamento do próprio paciente no seu cuidado. Flávia? Olá, boa noite. Obrigado, Bruno. Primeiro gostaria de agradecer aqui, né, ao convite, a Gisele, Bruno, né, a todos que estão compondo aqui a mesa, que é muito, né, um momento muito importante, né, e num tema tão fundamental, né. Depois do Dr. Tiago aí, né, vou fazer uma força para conseguir aí engajar a todos nessa questão do envolvimento do paciente e a família. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu ver. Conseguem visualizar? Conseguimos, sim. Sim. Então, tá bom.
Vamos lá, então. Eu vou falar um pouquinho com vocês, na verdade, um bate-papo, né? A ideia aqui é trazer, né? Gostei muito, né? A Gisele trouxe para a gente, né? Estratégias para retornar ao básico, né? Ou provocação maravilhosa que ela fez, né? E é por onde aí eu começo transitando essa questão do envolvimento do paciente e a família sobre essa perspectiva da formação aí profissional, né? Então, o que a gente começa, então, trazendo para vocês? O que é o envolvimento do paciente e família, né? Parece simples, né? Então, ele deveria, né, ter aí essa questão dessa simplicidade junto com a equipe multidisciplinar, para que a gente possa fazer parte aí da integração das famílias e do paciente sobre o planejamento, a tomada de decisão e gestão dos cuidados. Né? Então, essa questão, né, que nos desafia, né, nós temos aí muitas ferramentas hoje, é passar pela discussão diagnóstica com o paciente, exploração das opções de tratamento, considerações das preferências aí do paciente, das necessidades do paciente e família, para que a decisão seja compartilhada. E nessa jornada, né, muitas vezes a gente caminha por essa trilha e o paciente no final olha para a gente e fala, né, mas doutor, né, enfermeira, o que você acha melhor, né? Então, a questão cultural, ele também vem com um grande desafio para a gente quando a gente traz essa questão do envolvimento do paciente e da família. E é muito importante porque os resultados, a satisfação, esse engajamento aí sobre segurança nos cuidados, quando a gente participa, o paciente, a gente consegue, então, ter isso de uma forma bem estruturada. E o profissional, ele precisa estar formado, né? Ele precisa ter as ferramentas para que isso contribua aí nas práticas colaborativas e no cuidado centrado. O benefício que isso traz, né? Melhor compreensão das necessidades do paciente, decisões de saúde compartilhada, adesão ao plano de tratamento, né? Então, quando eu participo, o meu paciente, eu tenho uma melhor adesão e os resultados em saúde aí vêm na sua consequência. Nessa formação profissional, né? Então, quando a gente fala do plano terapêutico, eu brinco que aí no meu processo de formação eu tenho um quê de qualidade, né? Que está na minha veia, é algo que acho que não jamais sairá. E essa é uma grande discussão quando a gente começa nos processos, porque a gente traz essa questão do planejamento terapêutico e dos projetos terapêuticos como algo que a qualidade que nos solicitam, né? E não é voltar ao básico, né? Então, isso é uma questão que na hora que eu sei quais são os passos que eu vou fazer com o meu paciente e eu vou comunicando e partilhando ele nesse processo decisório, eu consigo ter o engajamento, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a comunicação ela tem que estar muito clara, né, em relação ao que eu estou trazendo, escutar, né, ter essa empatia, compreender essas perspectivas do paciente e família, né, e a capacidade de promover, para conseguir ter essa capacidade de promover essas decisões. Então, quais são os desafios que a gente enfrenta, né? Quando a gente traz a questão cultural, o modelo tradicional de saúde, ele nos desafia nessa questão, a diferença de perspectiva, né? Quando a gente fala aí da questão de valores, crenças e expectativas, a gente traz aí também uma questão cultural e a bioética também trabalha nesse processo aí decisório, quanto a gente consegue respeitar esse limite e essa necessidade do nosso paciente e família, a hierarquia de saúde, a questão de escolaridade, a falta aí de educação e conhecimento, quando a gente fala então dessa questão cultural dos pacientes terem sempre o profissional de saúde decidindo pela sua vida, né? Então é algo que a gente precisa aí trabalhar de uma forma bem estruturada, vamos dizer assim. E as questões de estruturais, a gente traz, então, a comunicação, a questão do tempo, né? Então, dependendo de como nós temos a nossa jornada com o paciente, quantos pacientes eu tenho, como que está a minha questão de gestão de filas de paciente, normalmente eu tenho aquele tempo mais restrito de atendimento desse paciente, e isso limita de uma forma importante.
treinamento dos profissionais, os profissionais eles estarem conectados a esse básico, em voltar ao propósito, né? De que a decisão partilhada, você conseguir trazer essa interface, né, do conhecimento de saúde, do conhecimento do tratamento, com as opções de tratamento que o paciente tenha, para que ele se sinta seguro nesse processo de decisão, né? Os protocolos muitas vezes desafiam. Se eles não tiverem uma questão de flexibilidade, né, ele vai trazer um desafio para a gente, e a questão da tecnologia e acessibilidade. E aí, então, como que a gente traz essa questão do ponto de vista de formação, né? Seja uma formação profissional, né, na parte de habilitação ou de capacitação, quando esses profissionais estão com a gente aí no serviço de saúde, né? Como a gente faz ele compreender a importância, né? Então, isso é uma coisa muito necessária. Então, quando eu começo a trazer o aprender fazendo, né? Então, na prática, ele entender qual é o impacto, o significado, e eu fazer esse modelo e ele repetir o modelo, faz com que ele conecte, né? Então, as simulações nos facilitam, a questão de estudo de caso em relação ao envolvimento do paciente. E uma questão inovadora hoje que a gente fala em educação é você trazer o paciente, né? Então, quando você traz o paciente para aquele processo educacional, ele vai trazer aí o ponto de vista, como ele precisa ser tratado, qual é a necessidade, né? Então, eu acho que a comunicação não violenta também contribui muito, o Dr. Tiago trouxe alguns aspectos para a gente, que tanto para engajar o paciente como uma equipe, a gente precisa entender de pessoas, né? Principalmente quando a gente está em um processo de gestão, a gente está falando que fazer gestão é sobre pessoas, né? E gerir o cuidado, a gestão do cuidado, ele também envolve conhecer pessoas e como as pessoas têm a necessidade de ser tratadas e não como eu quero que elas, não tratá-las como eu gostaria de ser tratadas, sim como elas tem a necessidade, né? Então, esse é um ponto aí importante para a gente trazer. E para a gente ir finalizando, né? Eu queria trazer dois aspectos importantes, né? Que o envolvimento do paciente e família, com certeza, os estudos, né, trazem, né? As certezas não são absolutas, mas os estudos trazem para a gente o quanto melhora a gestão dos resultados clínicos, a formação do profissional para integrar essas habilidades a esse modelo, né? Como eu consigo, porque por muitos anos a saúde, ela sempre foi determinante, né? O profissional de saúde tinha uma hierarquia do saber, né? Onde o paciente, o próprio nome, né? A gente já está falando paciente, né? Ele já está numa posição que ele sempre recebe, né? Então, a gente, por isso, hoje até, eu acho que esse estímulo de falar do cuidado centrado na pessoa, né? Porque daí a gente começa a trazer um foco importante também. E aí eu convido vocês aí para refletir, né? Como podemos, enquanto profissionais, né, integrar essa abordagem no nosso dia a dia? Qual é o nosso primeiro passo? Né? Então, eu deixo aí essa provocação para a gente falar um pouquinho. Né? Muito obrigada, acho que era isso. Flávia, muito obrigado, excelente apresentação. Acho que é super importante a gente trazer do início da sua apresentação, falando um pouquinho sobre como a formação dos nossos profissionais, dos nossos colaboradores, hoje é importante que a gente tenha desde lá do início da formação dos nossos colaboradores a importância do tema do cuidado centrado no paciente. Acho que o que resume muito isso é a melhora da comunicação, né? Então, muito do que você trouxe de o paciente tem que deixar de ser paciente, ele tem que entender da maneira que ele consegue entender as informações, o cuidado, a educação que a gente precisa passar para ele. O profissional hoje tem uma missão de estar muito menos num lugar hierarquizado, né? Muito alto, de quem detém todo o conhecimento, e poder passar o conhecimento de uma maneira que o nosso paciente vai entender e vai entender o quanto aquilo é importante. Muito, muito obrigado. Passando, então, para a próxima conversa, eu vou chamar agora a Carla. Olha, eu já vou falar para vocês duas que eu estou com inveja do pessoal de Campinas, tá? Porque
Campinas tem 2 profissionais maravilhosas, especialistas no tema de cuidado centrado no paciente. Carla também enfermeira, graduada pela PUC Campinas, é especialista em cardiologia e em qualidade de saúde, fez mestrado pela PUC Campinas e hoje é graduanda, né? Aluna do doutorado também da Unicamp. A Carla é supervisora da qualidade do Hospital São Luís Campinas, então trabalha aí junto com a Flávia, e vai trazer um pouquinho hoje também sobre o cuidado centrado no paciente, na visão do nosso próprio paciente. Então, Carla, vamos aí. Boa noite, pessoal. Então, também eu estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Pelo convite que a Gisele me fez, né? Por estar aqui na mesa junto com o Bruno, com a Flávia, com a doutora Fabíola, né? É um prazer estar aqui e é um assunto, né, que eu já estudo e que tem aí o meu coração, e eu acho que é um assunto que muito relevante para todos nós e que a gente só tem a ganhar aí com essa ênfase que a gente tem dado mais, né, nos hospitais, enfim. Então, né, nessa conversa que a gente teve, eu queria trazer para vocês, né, um pouquinho do assunto, falando de integração dos princípios do cuidado centrado na pessoa com as ações de humanização, né, reconhecendo suas complementaridades e as diferenças, né? Então, para a gente, uma pergunta que vem aí na cabeça, eu fiquei pensando, eu e a Flávia, a gente sentou algumas vezes, pensamos em muitas ideias de apresentação, né? E a gente queria trazer algumas provocações, né? Para a gente poder discutir mesmo o assunto, né? Então, uma das coisas que a gente ficou pensando, né? Que imagens ou conceito vem à sua mente ao pensar em cuidado centrado? E aí, quando a gente traz essa pergunta, as pessoas, quando vai fazer alguma apresentação, né? Ah, você tem cuidado centrado na sua unidade? Sempre traz as ações de humanização, né? Então, traz a parte de... A gente tem aqui na unidade a visita dos pets, né? Tem a parte de mêsversário, de comemoração de aniversário, tem o pessoal do canto que vem, tem o prontuário afetivo, mas são todas as ações de humanização. E que, na verdade, né, são ações que estão baseadas no acolhimento, né? São ações que complementam o cuidado centrado, mas tem significado diferente quando a gente pensa em cuidado centrado, né? E aí eu trouxe alguns conceitos, definições do que é cuidado centrado, né? Então, o cuidado centrado vem muito na linha de prestar o cuidado que ele seja respeitoso, responsível, né? Com preferências, necessidades e valores individuais do paciente, e assegurar que os valores do paciente orientem as decisões clínicas. Então, está mais no sentido da gente capacitar o paciente, né, aí na tomada de decisão. Ele é o protagonista, né, do próprio cuidado dele, né? Então, essa decisão compartilhada, o plano terapêutico individualizado, tudo isso traz como o cuidado, ações que sejam feitas pelo cuidado centrado. E aí, somando a isso, né, que está ligado também, mas que tem definições diferentes, a gente fala de experiência do paciente, né, que é a soma de todas as interações moldadas pela cultura da organização e que influencia a percepção durante toda a jornada de atendimento do paciente dentro do hospital, né? Então, a gente tem uma soma de todas essas interações, que é a satisfação do paciente, do colaborador, mais o cuidado centrado, mais a segurança assistencial e o desfecho clínico, né? E aí, então, acho que pode passar, a gente, né, voltada para isso, a gente tem as 8 dimensões do cuidado centrado, né, que essas 8 dimensões foi estruturado pelo Instituto Picker, que é um instituto que estuda a experiência do paciente e cuidado centrado lá no Reino Unido, e ele traz para a gente, né, alguns princípios que expressam aí o acesso oportuno do cuidado, né, um cuidado seguro, né? Então ele traz toda essa parte de essas 8 dimensões, a gente consegue colocar ela dentro da jornada do paciente do hospital, se a gente for pensar nele desde a entrada dele na instituição, né? Então,
para a gente, né, algumas provocações que ficam para a gente, né? Então, o nosso cuidado que a gente presta aqui dentro do hospital, né? Ele é um cuidado personalizado, né? Ele é um cuidado que ele envolve o paciente, né? Que ele participe e atua, né? No seu planejamento terapêutico, né? Ele é um cuidado que é coordenado, né? O plano terapêutico, ele não muda porque mudou o plantão ou porque ele mudou de unidade, né? E sim pela real necessidade do paciente, né? E se o cuidado é capacitante, porque a gente tem que esclarecer, a gente tem que capacitar o paciente, né? E apoiar, né? Que ele se sinta seguro na tomada de decisão, né? E no plano de alta, será que a gente está capacitando esse paciente para o autocuidado dele, né, para a autogestão dele em casa, né? Então, são coisas importantes para a gente pensar, são algumas frases que eu trouxe para a gente pensar em toda a jornada do paciente aqui dentro da instituição hospitalar, né, para a gente poder aí conversar um pouquinho. E, por fim, né, eu trago uma frase que eu gosto muito, né, e então é menos sobre tentar fazer os pacientes felizes e mais sobre o aumento de qualidade de suas interações. Muito bom, Carla, trazendo os princípios, né, do cuidado centrado no paciente. Você trouxe as dimensões do Instituto Picker. Eu lembrando aqui da história do Picker, não sei se você conhece, mas o Picker fundou o Instituto na década de 80 nos Estados Unidos ainda, né, e depois foi para o Reino Unido, quando depois de alguns anos batalhando junto com a esposa dele por um tratamento de câncer de mama, eles entenderam que eles tinham os melhores hospitais, eles estavam presentes assim nas melhores instituições, mas eles sentiam falta de entender sobre o próprio tratamento da sua esposa, tanto ele quanto a esposa. E o Picker não era médico, né? Então ele era físico, banqueiro depois, e criou um instituto para falar de cuidado centrado no paciente, vindo do próprio paciente, né? Do próprio familiar, do próprio paciente, veio essa indagação e essa necessidade de voltar ao cuidado para o paciente. Então, muito legal você ter trazido aí essas dimensões. Bom, a próxima palestrante é Fabiola Latorre. Fabiola é médica pediatra, responsável pela linha de pediatria de alguns hospitais da rede em São Paulo, tem formação em terapia intensiva, em emergência, escreveu vários livros sobre pediatria, emergência e terapia intensiva, mas teve um livro que acho que mudou bastante a vida dela e é um pouquinho que ela vai trazer para a gente hoje. Fabiola, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente por estar falando de um tema um pouco diferente da pediatria, né? E passar para vocês aqui um pouco da minha experiência como paciente. Acho que tem tudo a ver. Agradeço já a Gisele, conheço a Gisele há muito tempo, ela acompanhou toda a minha jornada aí, até de formação, né? Porque durante muito tempo trabalhamos juntas em um outro hospital, né? Um outro hospital oncológico, e depois eu acabei tendo um diagnóstico de câncer de mama, e ela acompanhou também novamente essa minha jornada aí como paciente, a minha cura e o meu retorno aí de forma diferente aí, não só mais pediatra, né? Mas cuidando aí também de outras mulheres passando pelo mesmo processo para que a gente para que eu conseguisse transmitir a resiliência que eu aprendi com as minhas crianças durante toda a minha jornada de pediatria, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui um pouquinho, eu não vou falar muito de como o médico engaja o paciente, mas eu vou passar a minha experiência como paciente e mostrar como que tudo que foi importante e tudo também que foi ruim, né? Porque a gente, às vezes, como paciente, a gente tem que passar isso de forma
um pouco simples para vocês, mais simples, para que vocês consigam entender, talvez, o que está dentro da alma quando a gente tem um diagnóstico de uma doença que pode mostrar para a gente que existe a finitude da nossa vida, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, se vocês puderem me falar que já está compartilhado. Tá vendo, Bruno? Agora sim, só precisa colocar em apresentação. Foi? Ainda não? Agora foi. Agora foi. Bom, então ele já me apresentou, né? Eu trabalho na rede agora, eu coordeno 4 linhas pediátricas de 4 hospitais da rede, mas eu vou iniciar para vocês aqui falando um pouquinho do que a gente tem vivido dentro do hospital, né? Então, quando a gente pensa num paciente, né? Às vezes um paciente, não estou falando aí do diagnóstico oncológico, mas dentro da minha área, por exemplo, né? Dentro da pediatria, o paciente que chega no pronto-socorro com uma bronquiolite, então a gente quer ver desde a jornada desse paciente, desde a admissão ali, desde a hora que ela aperta o totem, né, que a mãe está lá junto apertando o totem para saber se ela é um paciente comum, né, ou se ela tem algum direito de passar com várias outras coisas que a gente tem na hora que a gente vai iniciar a nossa jornada dentro. Então, quando a gente entra dentro desse hospital, a gente tem pessoas, né, médicos, equipe multidisciplinar e internações que estão envoltas hoje num ambiente muito diferente, né, que antigamente a gente tinha, né, quando eu me formei há 27 anos atrás, nem vou ficar falando muito daqui quanto tempo, né, eu me formei para não dedurar muito a minha idade, né, mas a gente tem hoje, além do ambiente hospitalar, muitas outras coisas. A gente tem seguradoras, a gente tem pesquisas, a gente tem vários tipos de escolas em relação à equipe multidisciplinar, tanto médica quanto enfermagem, quanto fisioterapeutas, equipes terceirizadas, e todos eles, às vezes, trabalham dentro desse ambiente hospitalar de uma forma cronometrada e de uma forma protocolada e cheia de fluxogramas e processos, e a gente que trabalha com qualidade, a gente sabe que o quanto isso é importante, mas uma coisa a gente não pode esquecer, que o paciente, ele precisa de licença para ser paciente. Então, quando a gente trabalha nessa rotina nossa diária de tantas coisas, a gente acaba esquecendo realmente de ouvir o paciente. E eu acho que esse aqui, na minha parte como médica, na minha parte também como paciente, eu acho que é o principal ponto. Ouvir até no sentido de entender que às vezes um paciente ele quer ser engajado, mas talvez ele também não queira ser engajado. Às vezes o paciente ele quer só entender o apoio que ele vai ter da equipe multidisciplinar e que essa equipe multidisciplinar também escolha por ele. Então, a gente fala hoje muito, né, de cuidado centrado no paciente e engajamento do paciente, mas a gente tem que também entender se esse paciente ele quer ser engajado, porque às vezes ele não quer, às vezes ele não está preparado para isso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto aqui da comunicação que o profissional, né, que a gente está lá na área da saúde, a gente tem que entender. E quando a gente fala da área da pediatria, a gente também tem que pensar nos pais, nos acompanhantes, né? Porque normalmente a gente tem até o contato com pacientes mais velhos, né? De adolescentes, mas quando a gente fala da pediatria, a gente não pode esquecer dos acompanhantes. Então, aí eu vou falar para vocês, então, como eu trabalho e quem eu sou inicialmente, né, que eu estou há 27 anos na área da pediatria, como intensivista, como infectologista, sou engajadora como médica da qualidade hospitalar, dos fluxos e processos, mas eu sempre como pediatra, e o pediatra tem habitualmente o pediatra já é um pouco diferente, né, das outras equipes, das outras especialidades. E aí, dentro do meu trabalho, eu sempre tive que incentivar pacientes e familiares. Ainda mais durante 12 anos que eu trabalhei no hospital oncológico, né, infantil, na UTI pediátrica, a gente tem que identificar as principais angústias dos pacientes e dos familiares, e aí quando eu falo aqui pacientes, eu estou falando dos adultos e algumas crianças e adolescentes que têm o discernimento para isso, e não pense que uma criança de 5, 7 anos também não tem o discernimento para entender o que está acontecendo ao redor dela, porque ela consegue entender.
e, obviamente, um tratamento humanizado, né? Quando a gente vai pensar a experiência do paciente centrado no paciente, a gente já viu aí a diferença de um para o outro, mas a gente tem que ter um tratamento humanizado. E aí eu passo aqui o que eu uso, o que eu aprendi com minhas crianças, né? Eu aprendi a flexibilidade e a resiliência, porque quando você trabalha com criança, ela vai lá, faz uma quimioterapiazinha, dá uma movimentadinha e continua brincando, continua fazendo desenho. E quando você trabalha com adulto, você percebe que a quimioterapia que causou um vômito ali é um desespero, uma depressão por conta de um vômito que eu tive e que era só limpar ali, dar uma limpadinha, passar um enxaguante bucal e continuar na brincadeira como as crianças fazem, né? E principalmente quando o foco disso é dentro de uma terapia intensiva, tanto para adultos quanto de crianças. Então, como eu falei para vocês, aqui eu vim falar mais da minha parte como paciente, eu queria mostrar para vocês quem eu sou de verdade. Porque todo paciente que chegar dentro do hospital ou no ambulatório, aonde quer que ele esteja chegando, ele é alguém. Já foi falado isso aqui. E aí eu não posso esquecer que eu sou filha da minha mãe e que eu sou filha do meu pai, que eu nasci dessa associação. Então, esse valor que a gente traz da gente conhecer o nosso paciente, para mim é o primeiro ponto. Saber de onde ele é, saber quem ele para mim é a principal coisa que a gente vai ter para a gente entender como a gente vai lidar, centrando realmente o cuidado naquele paciente. E aí, depois disso, eu casei com esse sortudo, tá? Acabei da associação do meu pai e da minha mãe, eu tive essa origem. Ele tem muita sorte, já está há mais de 20 anos comigo. E eu quero continuar dizendo, então, que eu sou. Normalmente a gente é muito mais filha da mãe que do pai, né? A mãe acaba tendo uma participação maior, a mulher tem, né? Então eu sou, na verdade, uma pessoa que eu sou filha, eu sou esposa. E depois que eu virei esposa, eu acabei tendo um filho. Então eu também passei por todo esse processo. Meu filho ontem fez 19 anos, a gente estava até falando, achou que era meu aniversário, mas é ele que é o taurino, eu sou sagitariana. Mas, além de ser médica, pediatra há 27 anos, eu também virei paciente. Então, em junho de 2016, o meu filho com 10 anos de idade, eu tive um diagnóstico de câncer de mama. E aí a gente pensa, né, o que acontece quando a gente tem um diagnóstico desse, e você lidando dentro da saúde. E eu lembrei muito do que eu aprendi como médica. Então, quando a gente está dentro da área da medicina, principalmente na área da terapia intensiva, a gente foca, né, muitas coisas, a gente tem muitas evidências, muita tomada de decisão baseada nas evidências, né? Normalmente os intensivistas são caxias mesmo de estudar e de seguir todos esses processos, fluxogramas. Então, eu tinha livro publicado de terapia intensiva, tinha lido de emergências, emergências oncológicas em pediatria, e isso foi o que eu aprendi, a fazer JCI, a fazer Quimento, a fazer ONA, direcionar um plano terapêutico com cooperação de vários profissionais. Mas aí, de repente, a gente tem um diagnóstico de uma doença oncológica. E aí você percebe, apesar de você lidar todos os dias com a finitude da vida, né, dentro de uma UTI, apesar de que a UTI pediátrica, graças a Deus, a gente tem uma taxa de sobrevida extremamente alta, né, você percebe que também você é finita quando você tem um diagnóstico oncológico. Não que você não saiba no seu dia a dia, mas quando o diagnóstico vem, parece que isso fica mais claro para a gente, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso não existe o porquê eu, né? Na verdade, a gente tem que perguntar por que não eu, afinal de contas, eu também tenho DNA, e eles também sofrem mutações todos os dias, né? Mas quando a gente tem esse diagnóstico, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar totalmente focada na gente. Aí eu aqui vou parabenizar a equipe de enfermagem mais uma vez, porque eu brinco que a equipe de enfermagem, durante o tratamento oncológico, ela é a equipe que cuida da alma da gente, literalmente. Então, quando eu passei o meu primeiro PIC, meu catéter, então imagina uma intensivista passar o primeiro acesso vascular, eu queria eu passar. Eu falei, deixa eu ficar acordada e eu passar. Não, você pode até ficar acordado, mas você não vai passar. E aí eu lembro até hoje que, né, que a enfermeira ela passou o pique comigo acordada e a gente sente até o fio guia passando aqui pertinho do coração, dá aquela sensação.
E aí eu falei, nossa, fio guia, você chegou no Tá Central. Aí ela foi, passou a mão na minha cabeça, a outra que estava do lado, e falou, calma, tá tudo bem. Então, isso talvez, né, elas me engajaram um pouco, me deixaram acordada, né, eu quis participar, mas eu acho que essa coisa da mão que cuida da gente, a equipe de enfermagem faz com muito mais vigor que os médicos, né? E aí eu quero passar para vocês o que eu aprendi como paciente, né? Como paciente, às vezes a gente volta, né? Eu vivi a minha vida trabalhando, e a gente esquece. E meu filho tinha 10 anos de idade, e de repente eu olhei para ele e percebi como que ele realmente tem uma gargalhada linda. Eu tinha já tirado essa foto e nunca tinha prestado atenção, mas aí eu prestei atenção. E isso é uma coisa que eu quero passar para vocês. Vocês têm que interagir com o paciente. Essa interação humana para entender quem é ele, o que ele tem por trás da doença oncológica ou de um outro tipo de doença, pode ser só uma gripe. Às vezes a gripe para uma pessoa pode ser um terror, né? Então, isso é incluir um atendimento personalizado para os pacientes e familiares. Meu filho várias vezes foi fazer químio comigo. E aí eu lembro que às vezes ele ficava quietinho, sem reclamar, mas ele tinha uma das queixas depois de muito tempo, né? Quando eu acabei meu tratamento, eu fiz algumas perguntas para eles, que é o meu próximo livro, inclusive, que é um livro para crianças com pais oncológicos, com pais que tiveram doença oncológica. E uma das respostas que ele me deu, que eu falei, o que que era ruim para você durante o tratamento da mamãe? Ah, é que eu tinha que ficar lá esperando acabar seu remédio e eu tinha muita fome. Então, essa questão, porque a gente pegava ele na escola e ia levá-lo, né? Ele ia fazer minha quimio, meu marido ia junto, a gente mora em São Paulo sozinho, não tinha ninguém. Às vezes uma amiga ou outra ia comigo, né, quando não conseguia, para ele não faltar alguma coisa, mas isso também talvez inclui isso de entender a dinâmica familiar da pessoa, né? De entender quais são as necessidades dela, talvez, até para um horário. E depois disso, eu acabei mudando o horário da minha quimioterapia, não para o horário dele, tadinho, dele passar fome, ele ficava quietinho lá esperando, mas também depois ele gostava que ele comia no restaurante do hospital e adorava aquele restaurante do hospital. Uma outra coisa importante quando a gente tem um diagnóstico grave desse, né, é a gente entender que mesmo que às vezes a pessoa é ateu, ela não tem fé nenhuma, quando ela tem um diagnóstico desse, ela vai ter fé. Então, entender a crença da pessoa, né, a etnia, qualquer coisa, é muito importante. Toda oração é muito bem-vinda. Não tanta corrente, gente, porque eu tinha tanto medo, que eu recebi tanta corrente quando eu tive um diagnóstico desse, e eu morri de medo de vir a corrente e eu não conseguir responder todos e falava, ai meu Deus, vai dar arrasar com o meu Aí eu ficava horas depois com a quimioterapia, com corticoide, mandando as correntes para todo mundo, vendo quantas pessoas eu tinha. Então, pelo amor de Deus, evitem tantas correntes assim para um paciente, porque a gente fica com medo de não dar certo mesmo, a gente que tem que mandar para todo mundo. E outra coisa que é extremamente importante, que era uma coisa que eu já aprendi muito como médica, mas na hora que a gente tem esse diagnóstico, isso é enfático, é que a transparência é necessária. Mas talvez, estava vendo a aula do Tiago, a palestra maravilhosa do Tiago, e essa mentoria para os profissionais, de ensinar os profissionais como deve ser feito, é muito importante. E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui da minha vida pós-câncer. Eu não derramei uma lágrima durante o meu tratamento, porque eu sabia, eu sou da medicina, né? Eu sabia que eu ia melhorar, que eu ia me curar, a minha chance de cura era muito grande, até porque eu tive um diagnóstico precoce, tive a sorte de ter um tratamento adequado, né? Porque também a gente tem que pensar nisso, né? Das pessoas que às vezes não conseguem ter um tratamento adequado na hora que tem que ser feito esse tratamento. Então, eu tive essa sorte na minha vida, essa possibilidade de ser tratada de forma adequada e ser curada. Mas, na minha vida pós-câncer, eu já tive mais problemas, talvez até porque a equipe oncológica ela é muito bem treinada, né, para o paciente oncológico, muito mais treinado do que antes, mas quando eu fui fazer alguns exames, essa questão do olhar do médico no pós, faz pouco tempo que me fez até fazer uma promessa de ficar sem beber durante 5 meses para o exame dar positivo, não dava positivo, não dá nada errado, mas enfim, o médico radiologista, ele quase me matou ano passado no meu exame de controle, com a forma que ele me olhou, e aí ele sabe que eu era médica, eu já falei, era um lugar que eu sempre fazia esse exame de controle, estava lá sempre, todos os meus exames, e aí ela viu uma imagem e não falou nada, ela só parou, mas eu já saquei, né? O paciente saca na hora, né, que a pessoa vai. E aí eu disse, e aí, tá tudo bem?
Ah, você vai ter que fazer os outros exames para complementar. Ela falou desse jeito comigo, ela acabou comigo ali, gente. Ela acabou de uma forma comigo. Você vai ter que fazer porque você sabe, né? Você já foi paciente, a chance de ter de novo é grande. Ela simplesmente me destruiu depois de quase 10 anos que eu tinha pós-diagnóstico. Lógico que o medo da recidiva é grande, né? Todo mundo tem medo da recidiva, mas a forma como ela falou comigo. E aí eu botei essa foto aí, que é do meu médico, eu chamo ele de meu doutor Felipe. Isso aí foi quando a quimio estava fazendo efeito e eu fiz questão de ir com essa camiseta aí de sorriso, né, para pegar o resultado. E meu tumor tinha diminuído praticamente o tamanho que ele queria mesmo que reduzisse. E aí eu mandei para ele uma mensagem no sábado à noite. Aí ele falou: Fabiola, não estou te conhecendo, porque em nenhum momento do seu tratamento, há 8 anos atrás, você ficou tão descompensado igual você está agora. Eu falei: então, para você ver, né? Então, o poder que o profissional da área da saúde tem no paciente. Isso porque eu sou médica, né, eu trabalho, eu sabia que não tinha, no fundo eu sabia que não era nada, mas o que ela me causou ali, e ela me fez fazer uma promessa, eu passei Natal e Ano Novo sem tomar um vinhozinho. Eu fiz 4 meses de promessa para que não ia dar nada, mesmo ele falando para mim, não é nada, a primeira vez, depois de 8 anos que eu mandei alguma mensagem para o meu médico, realmente no sábado à noite. Então, essa transparência, ela é necessária, mas a gente tem que saber como falar com o paciente, né? Você não pode falar desta forma, né? E aí, ainda engajando, né? Agora, na verdade, não só os pacientes, mas engajando os profissionais, isso é algo que é extremamente importante, o relacionamento. Então, o relacionamento sou eu, o profissional, e nós dois somos uma relação. É igual a relação de marido e mulher. A gente começa a confiar mais, conviver mais, né? Principalmente nesses pacientes com doença que vão ter um tratamento muito longo. Essa é uma relação de continuidade que eu tive com o meu médico, que eu dei esse exemplo, né, fiel aí, né, dele me responder num sábado à noite, mas nem todos os pacientes, eles têm essa possibilidade de ter um médico que vai respondê-lo no sábado à noite, e eu estava de plantão nesse dia, no dia que eu mandei para ele a mensagem do desespero, eu tinha feito meus exames de dia, e ele me deixou realmente ter um plantão mais tranquilo, que eu estava atendendo minhas crianças na UTI pediátrica. Então, essa relação de continuidade com o profissional, principalmente uma doença duradoura e que exige um tratamento a longo prazo, é essencial. E é literalmente isso: sou eu, ele e nós dois temos uma relação. E isso é de forma multidisciplinar, né? Sempre tem que haver um diálogo, sempre tem que haver uma conversa. E também tem que respeitar se esse paciente, nesse momento, não quer ter um diálogo tão grande com ele. Talvez eu só quero escutar o meu médico. Então, quando você for pensar num paciente, você pensa no que é pertinente para a sua vida. Então, como profissional da área da saúde, você tem que lembrar o que é importante para você. E aí eu queria, né, já deixar essa pergunta aqui para vocês, de pensar, dá para você escolher alguma coisa que está aqui que é realmente importante para você, ou tudo isso é importante para você? Porque quando eu paro para pensar, a minha vida profissional é importante, a minha vida emocional, o modo como eu estou, ela é importante, minha família é extremamente importante para mim, a minha vida financeira é importante, porque se eu não tivesse uma vida financeira boa o suficiente para ter um tratamento adequado, isso não teria sido possível, eu emocionalmente estaria abalada, e a minha parte física também. E aí, juntando tudo isso, existe a minha parte espiritual. Quando a gente vai pensar num paciente, a gente tem que pensar em tudo isso, e tudo isso envolve a assistência multidisciplinar, a estrutura que eu vou ter para o meu tratamento, os benefícios sociais que talvez esse paciente ele vai ter que entrar numa licença, tá? E lembrar também dos familiares deles e amigos. E aí eu volto de novo para aquela figurinha que eu coloquei lá naquele primeiro slide lá de vocês, que é: cadê? Me dá licença que eu sou um paciente, eu preciso ter tudo isso, tá? Porque a vida de todos nós aqui, ela tá ligada a um projeto. Hoje nós estamos num projeto aqui, um projeto de melhoria de cuidados dos pacientes. E quando um paciente entra dentro de um hospital, ele também tem uma vida que está ligada para um projeto. E o projeto dele é familiar, é espiritual, é tudo que ele acredita, é a profissão dele, é tudo isso, tá? Só para passar aqui uma figurinha que eu gosto muito, que quando a gente pensa na experiência do paciente,
eu vou falar a verdade, 95% é emocional. E eu acabei de falar isso aqui para vocês, o quanto essa pessoa nunca mais vai me fazer voltar a fazer exame nesse lugar. E eu fiz durante 8 anos. Mesmo eu sendo racional e sabendo que ela é uma entre todas lá, eu não tenho mais coragem de voltar lá. E passar lá pela experiência que eu tive, porque a emoção é muito forte, né? E aí, quando a gente pensa em emoção, a gente fala de experiência do paciente, a gente está falando, já teve um slide desse aí, mas aí eu quis trazer a prova viva, né, da Páscoa que a gente fez para nossas crianças no pronto-socorro, mesmo dando chocolate, a gente pediu autorização, perguntou se era diabético, tá? Perguntou se era alérgico à lactose, porque criança tudo ainda tem isso, né? E além disso, a gente não pode esquecer da segurança assistencial, porque é isso que vai trazer para a gente, né? A satisfação do meu paciente, a segurança assistencial em primeiro lugar, e aí isso vai trazer o desfecho desse paciente. Então, esse desfecho pode ser para um paciente que tem só uma febre, passou no pronto-socorro, e era só uma gripe, mas também pode ser de uma paciente dessa que ficou 9 dias entubada. E aí, quando eu penso na experiência dela, eu tenho que pensar nessa experiência como um todo, né? Da segurança dele e da satisfação dessa pituca, junto com todos os familiares ao redor, e principalmente aí, já aproveitando o gatilho da aula da palestra do Tiago, de toda essa felicidade multiprofissional aí que devolveu esse paciente para a família, tá? De forma bem centrada nele. Então, nunca esqueçam disso, gente, que a emoção, ela vai ser a bússola da lealdade do seu cliente. Por isso que eu não vou voltar mais lá para fazer o exame de ultrassom só lá. Apesar da minha mamografia no mesmo dia ter dado normal, eu nunca mais volto naquele lugar, porque a emoção ali foi forte demais para mim. Então, mesmo eu sendo racional e sabendo que não era só isso, que eu não tinha nada, para mim aquilo ali foi muito forte, pesado, depois de 8 anos de diagnóstico. Então, sempre ser parceiros dos pacientes, lembrar que para cada um existe um tratamento. Então, como eu era câncer de mama, eu acabei trazendo essas fotos de mulheres, porque aí eu vou tratar uma senhora idosa com câncer de mama de forma diferente de uma pessoa que é uma atleta e de forma diferente de uma mulher que tem um filho e que tem um diagnóstico de câncer de mama. E aí eu tenho que valorizar sempre as necessidades e as preferências de cada um delas, né? Sempre educando e dando suporte, porque para cada um dos pacientes existe um melhor tratamento, que é o melhor para ela, que talvez não seja o melhor para mim, tá? Então, sempre, né, o que a gente pode fazer para isso, né? A gente perguntar aos pacientes o que é o melhor para ele, talvez seja isso que a gente precise, né? Pergunte para ele, o que você acha que é melhor para você? Como que vai ser isso? Não esqueçam de atividade sexual, né, dos pacientes adultos, que isso tudo envolve, né? Tudo isso a gente tem que envolver e empoderar os colaboradores que estão ao redor, dar um maior poder de decisão aos familiares, a quem está junto. Não esquecer de envolver o paciente quando ele é consciente disso, tá? E não esquecer de cuidar de quem cuida, né? Tanto dos nossos funcionários, quanto dos parceiros, porque depois a gente vê um monte de gente se separando depois de um tratamento oncológico, porque é muito pesado estar junto de um paciente oncológico. Não é moleza, não, eu fiquei muito chata. E a Gi conhece a minha história, eu sempre tive esse feeling de que eu ia ter, não é que eu estou chamando, não é que eu vou falar, tá chamando, não, mas a gente sabe, a gente entende, eu tinha mamas displásicas e tal, e quando eu conheci meu marido, aquele sortudo, há 20 e poucos anos atrás, eu avisei para ele, um dia eu vou ter câncer de mama, então você não vai me largar, que eu já sei que tem um índice alto de mulher, você vai mesmo casar comigo? Então tá. E ele lembrou disso depois de 10 anos, nem lembro mais quantos anos foi, acho que foram 14 anos depois do casamento, que eu tive o diagnóstico. Então, assim, cuida também de quem cuida, porque é muito fácil o paciente que está acompanhando, a pessoa que está acompanhando depois ter uma depressão e ele abandonar esse paciente que está precisando, porque ele não aguenta a jornada é pesada. E aí, é óbvio, né, o que a gente está todo mundo aqui falando, né, engaje sempre os pacientes com a educação deles e com a transparência, que é mais importante. Só que a forma de ser transparente também talvez seja mais importante do que ser transparente. Porque se eu for transparente, meu Deus, você está com metástase para tudo quanto é lugar. Aí não dá, né? E é quase isso. Às vezes a gente vê pessoas falando, olha, infelizmente, né? Então a gente tem que saber também ensinar os profissionais como ser transparente, tá? Porque não é só falar o que tem que ser dito. E os profissionais não estão preparados para isso.
não estão. Eu sei disso, como paciente, eu sei, eu passei por isso. Melhor, hoje em dia, acho que consigo de uma forma diferenciada, né? Melhorar essa relação minha, né, com os pacientes e até dos meus supervisores, das minhas referências médicas, mas não é algo fácil. Acho que é isso, né? Eu falei, acho que bastante, né, Gi? Tem muita coisa ainda para falar, mas Falou necessário e assim, eu sou completamente enviesada. Naquele momento em que a Fabiola começou a tirar forças, não sei da onde, né? Porque eu sou enfermeira oncologista de formação e ao longo dos anos o comportamento comum é o ostracismo, né? É o paciente se fechar dentro das suas dores e quando eu vi ela crescer com essa força e começar a partilhar as dores e como que ela conseguia manejar, não no sentido de impor para as pessoas fórmulas mágicas, né? Mas olha, isso deu certo para mim, tenta alguma coisa, ou isso, ou aquilo, mas tenta, né? Isso foi extraordinário e cada vez que eu te ouço é extraordinário. Então, obrigada por esse momento. Bruno, obrigada por essa moderação. A gente está extrapolando o nosso tempo aqui, mas eu vou fazer uma pergunta. Vou começar pelo eixo de engajamento da equipe. E aí a Pamela fez uma pergunta que gostaria de saber, ela faz para a Patrícia Bader, gostaria de saber sobre a contribuição da psicologia no engajamento da equipe multidisciplinar, para auxiliar numa melhoria de experiência qualitativa para os pacientes. Bom, é uma pergunta importante, porque eu entendo que a psicologia, ela ajuda a qualificar as discussões que acontecem dentro de um ambiente de trabalho. Então, obrigada aí pela tua pergunta. A psicologia, ela tem uma participação ativa dentro dos hospitais e ela se serve hoje de muitas diretrizes e normas e das próprias regulamentações e orientações dos processos de auditorias que perguntam às instituições sobre a composição dos times multi. Isso faz com que a psicologia tenha uma abrangência maior, tanto na área assistencial direta com o paciente, quanto na área da saúde do colaborador. Ademais, eu entendo que foi o que eu falei no começo, a participação da equipe multi e do time da saúde mental, do time da psicologia na construção dessas discussões, seja na área psicoeducativa ou própria só da educação, ou na composição ali das melhores práticas e do plano terapêutico compartilhado com esse paciente, entendo que é um trabalho muito importante, assim, saiam do lugar comum psicólogos, né? Então, vou tomar essa fala para os lugares que já estão consagrados são nossos. A gente tem que expandir, pensar como a psicologia pode compor, por exemplo, essa temática que a Gisele está sustentando aqui, que é a jornada da experiência do paciente, e nessas práticas de experiência do paciente que a gente vê as instituições de saúde e a Redditor também desenvolver. Então, tomem espaço. É assim que aproveito para convidar para o engajamento também meus colegas da área da psicologia. Agora essa vai para o Dr. Tiago. Incluir o paciente na tomada de decisões sobre o seu cuidado é algo complexo, quando partimos do pressuposto de que ele determine as ações. A linha entre as decisões do profissional médico, enfermeiro, equipe multidisciplinar e o que o cliente julga adequado é tênue, ainda mais se este não é munido de conhecimento real sobre a sua condição fisiológica atual. Para não sermos intransigentes e incisivos nas pontuações acerca do cuidado, como ponderar sobre o que é permitido ao cliente decidir e o que é exclusivamente da equipe, a equipe assistencial? Quais são as situações negociáveis? Eu posso responder assim, Giz, não tenho a resposta para isso. Assim, o que eu consigo trazer é a resposta meio acadêmica e depois eu dou uma resposta real, né?
A resposta acadêmica, assim, quando a gente vê o cuidado centrado no doente na sua essência, é a tentativa de incorporação de conceitos sociais, religiosos, dentro de um plano terapêutico que faça sentido. Mas eu concordo que realmente, às vezes, isso se mistura com segurança operacional, né? E aqui a gente tem que colocar uma linha, divisória entre as duas. Algumas instituições, elas acharam a questão de critérios inegociáveis de segurança como um ponto a partir do qual não tem mais negociação. E aqui a gente vê desde cuidados obstétricos, né, onde isso às vezes aparece bastante, né, a questão aqui eu não vou navegar numa especialidade que não é minha, mas do parto humanizado e até onde que isso é seguro ou não. Então, os critérios inegociáveis é uma ferramenta. E eu acho que uma outra ferramenta a gente passa por confiança, né? Acho que a partir do momento que é estabelecido um vínculo de confiança entre o paciente e o seu médico, ou o paciente, e a equipe, ou o paciente e o setor, há uma certa delegação do cuidado, né? Passa-se a ser uma questão mais paternalista, e aí cabe, e aqui a figura do médico como liderança do cuidado, cabe ele se posicionar do que há o que é seguro e o que não é seguro. Então, a resposta que eu dou para essa pergunta, eu acho que é ok, adaptar o que é adaptável no cuidado do doente, porém, a gente estabelecer uma linha tênue. Instituição com critérios inegociáveis de segurança e o médico tomador de decisão, através da confiança que ele tem com o seu doente, estabelecer os limites da sua prática, né? Eu acho que isso é importante, porque, e aí, colocando nível de evidência 54F, que é a minha opinião pessoal, e eu acho que a gente se perde muito nisso, né? Eu acho que às vezes a gente cria uma relação entre cliente e prestador de serviço e a gente mistura um pouco essas relações. Acho que isso é um desafio para a medicina, sim. Doutora Fabiola, parabéns à Bianca. Doutora Fabiola, parabéns pelo grande ser humano que você é. Sou Bianca, coordenadora do Pronto-Socorro do Santa Isabel. Uma pergunta. Em caso de pacientes com prognóstico ruim, podem orientados, né? Podem ser orientados, podem orientados quando a família não deseja que passemos o verdadeiro prognóstico ou o próprio diagnóstico para este paciente, né? Então, pelo que eu estou entendendo na pergunta da Bianca, em casos que a família pede para que o diagnóstico ou prognóstico não seja passado para esse paciente, como proceder? Bom, aí eu acho que a gente tem que falar primeiro de direitos e deveres, né? Então, a gente tem que entender se esse paciente, ele, né, dependendo da faixa etária, do discernimento dele, se ele tem direito a saber da situação dele. E aí, como profissional também da área da saúde, aí agora eu vou falar da outra parte, a gente tem que se conectar com esse paciente para entender se ele também está preparado para isso. Porque a gente tem que entender qual é o momento da gente falar para o paciente. Se isso for realmente, talvez, trazer alguma diferença na vida dessa pessoa em relação a prognóstico, ou o que ele vai ser submetido ou não, eu acho que isso aí não tem nem o que discutir, a gente tem que falar com o paciente. Mas a gente também tem que pensar que, às vezes, quando você tem um prognóstico ruim, você vai ter direito a uma escolha em relação a definir o que você vai fazer com o seu tempo. Então, a gente acabar aceitando, porque a família, gente, a família ao redor, só para vocês terem uma ideia, a minha mãe, ela enlouqueceu, né? Você imagina a minha mãe, ela mora longe, eles não conseguem, eles sufocam a gente de uma forma, não estou falando isso de uma forma ruim, não, a família é essencial, mas a família te sufoca de uma forma de não te deixar ser paciente. Eles não querem te permitir ser paciente, porque eles querem, você está tudo bem, você está bem, você precisa de alguma coisa. Não, às vezes eu só quero ser paciente. Eu só queria ser o paciente. Então, você não pode permitir que a família, para uma pessoa que é adulta, que ela decida o que vai ser feito da sua vida se você tiver consciência disso. Então,
Nesse caso, você não pode, a não ser que ela tenha alguma ordem judicial. Olha, não pode falar para a paciente, porque, sei lá, ela pode infartar. Mas, fora isso, eu não posso privar esse paciente do que ele precisa ter. Ele precisa saber, eu sou dono do meu organismo, eu sou dono de tudo, do que vai acontecer comigo. E se eu quiser, de repente, eu não tenho um prognóstico, eu tenho, teoricamente, pouco tempo de vida, um mês de vida. Se eu quiser não fazer nada e sair e viajar, eu tenho esse direito de saber. E acabar meus dias viajando ou acabar meus dias dentro da minha casa. Então, o paciente, ele tem esse direito, ele tem autonomia para isso. Então, a primeira coisa é que a gente tem que pensar nisso, até do ponto de vista jurídico, eu acho, né, que a gente tem que pensar. Imagina se o paciente descobre que você não aceita, porque ele é o paciente, não é a família. Isso é algo muito, hoje, que talvez a gente tenha que, talvez seja de um tema muito amplo também, viu, Gi? Para uma... Você que Vale uma outra jornada, vale né? uma outra jornada, né? Até que ponto as pessoas que me ajudam podem definir a minha vida e o meu tratamento, né? Ela não pode definir isso, porque sou eu que estou sendo tratada. Se eu estou consciente, sou eu que eu tenho direito. Então você não pode. Eu acho que essa pergunta, para mim, eu não posso nem juridicamente fazer isso. A gente não está respaldado juridicamente. E quando eu penso na pessoa como um todo, eu também não posso deixar de dar esse direito a ela de saber sobre a vida dela e sobre a doença dela ou não. Acho que é isso, né? Bom, a gente teve muita pergunta, assim, todos super elogiados aqui. A gente tinha gente de Portugal por aqui se despedindo, lá são quase 1h da manhã. E eu quero finalizar primeiro agradecendo a participação de todos, a participação desses debatedores e debatedoras maravilhosos por aqui. Dizer que nós colocamos vários conteúdos aqui no chat, o IDOR tem acesso a esse material. A Patrícia, nosso apoio do IDOR, vai projetar na tela agora 2 QR Codes que tem um compilado aí de alguns trabalhos que nós separamos para vocês. Vocês digitalizem, por gentileza, depois leiam, calma. Depois da projeção desses QR Codes, a gente vai ir para o sorteio. Então, hoje é o segundo dia. Nós temos dentro da jornada aí a proposta de fomentar a imersão através do compartilhamento desses artigos, através dos sorteios de livros que falam sobre o tema, tanto de segurança psicológica, como metodologias para implantação de núcleos de experiência do paciente, engajamento do paciente nas instituições. A gente vai fazer o sorteio agora. Esse sorteio vai ser de livros hoje, amanhã vai ser de livros e algo espetacular amanhã, que é surpresa, e obviamente estaremos todos aqui. O sorteio, então, ele vai ser baseado no cadastro feito no link com nome e telefone. Depois nós vamos entrar em contato com os contemplados aí, né, com os agraciados nessa noite, enviar, postar esses prêmios e uma fotinho para deixar no site aí registrando esse momento que nós tivemos por aqui. Dentro do chat também nós colocamos o link para navegação e apreciação e inscrição do programa de pós-graduação de experiência do paciente pelo IDOR, um curso com um corpo docente maravilhoso, feito com todo carinho e amor, para que a gente consiga aí contribuir nesse movimento de transformação. Estamos perto de mudar a experiência do paciente na área da saúde no Brasil? Não, mas estamos mais perto do que nós já estivemos há uma década, há 2 décadas atrás. E é com esse conjunto de incomodados que a gente vai conseguir transformar a experiência humana na saúde dentro das nossas instituições e principalmente nas nossas reflexões, saindo de uma posição que antes era um cuidado mais passivo por parte do paciente, hoje entendendo que ele faz parte da nossa equipe e ele também é responsável por nos auxiliar nessa transformação. Pati, vamos lá para o sorteio?
Tô sempre ansiosa nessa hora. Doutora Ana Butter ganhou ontem. Vamos ver hoje, então, sorteando ao vivo, de 1 a 258 que se inscreveram aí no link disponibilizado, número 140. Vamos conhecer, então, o primeiro sorteado de hoje, ou sorteada. Planilha na tela. Márcia Maria Rabelo. Márcia Maria Rabelo. Parabéns. Patrícia falou que esse número está viciado, 140. Temos que falar isso com o algoritmo, Patrícia. Vamos lá de novo, segundo número da noite. Segundo número da noite. Vamos lá. Duzentos e 236. Enquanto a Patrícia não projeta na tela, amanhã, às 19 horas, nosso terceiro e último dia de encontro da jornada digital da Redditor. Vamos falar de políticas e métricas e excelência clínica e valor em saúde. Amanhã, mais um dia espetacular. 236 ou 136 era? 236. É 236, Gabriel, se puder 236. 236. Márcia, parabéns, viu? 236, Pati. Olha, a Clara, nossa auditora online, já colocando aqui o número no chat. 236, vamos ver, vamos ver. Doutora, podemos sortear de novo? 236 está duplicado. Por favor. Então vamos ao próximo sorteio. O link do podcast, Carol, eu vou tentar colocar aqui rapidamente. R$ 140, é isso, não? R$ 163. 163. Vamos lá. Enquanto está abrindo a planilha, a gente compartilhei, Carol, aqui o link do podcast com a Kátia Magni, que é uma pessoa que trabalha o tema há algumas décadas. É um bom momento aí durante o trânsito, durante o transporte, para ouvir as reflexões sobre segurança psicológica. Roberta Pereira Carvalho de Souza. Parabéns, Roberta. A gente vai entrar em contato com vocês para pegar o endereço. Amanhã, às 19 horas, o terceiro e último dia da primeira jornada digital da Redditor, com portas abertas, falando sobre o cuidado que transforma a experiência do paciente. Humildemente, eu agradeço todos os debatedores, os moderadores, o grupo de trabalho que fez com que esse sonho se transformasse em realidade, o patrocínio da doutora Iledeia, a organização do IDOR, todos que estiveram aqui, a confiança, a interação, o presenteísmo, foi maravilhoso. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.
Música